A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa. Um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? A gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na nossa entrevista do dia. É o nosso espaço do telejornalismo local, sempre com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra, a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. Este espaço tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, é só ligar 54-3698-1103. E também do Super Andreassa, mês de aniversário Andreassa. São muitos prêmios e muitas ofertas para você. Vá no Andreassa, aqui em Farroupilha, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Parque. A nossa entrevista do dia hoje tem a alegria de receber aqui nos estúdios, é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande pela caminhada dele, pelos ensinamentos, nos faz pensar. E eu me refiro ao Sinair Gomes da Silva, empresário da nossa cidade, presidiu a SIX aqui em Farroupilha. Aliás, foi ele quem, quando durante presidente da SIX Farroupilha, fez toda a articulação, abriu o caminho para que a primeira mulher presidente da SIX Farroupilha fosse indicada pelo grupo dele, por ele que estava lá na SIX, que indicou a Nádia Emer Gracelli. Aliás, em 35, quase 40 anos, 39 anos da SIX Farroupilha, foi uma única mulher que presidiu a entidade de classe no município. Sinair, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, muito frio. Frio? Para idosos. Idoso é frio ainda? Complicado. Eu mandei mensagem para um amigo do Mato Grosso, que estudamos junto no primário, que ainda existiu o primário. No século passado? No milênio passado. Eu também estudei no século passado. Então, eu mandei uma mensagem para ele. O que eu escolho? Lucas do Rio Verde, Sinop, as cidades que apareceram no Face como cidades excelentes para se viver e tal. Só que o calor derrete, eles dizem. Então eu quero experimentar, ver se isso realmente é verdade. Mas é um prazer, Leandro, obrigado pelas suas palavras, voltar aqui e conversar com os nossos telespectadores da TV Serra, porque é sempre bom ter um canal para a gente colocar o que a gente pensa.
Com certeza. Só deixa eu puxar uma brasinha aqui, recordando um pouquinho daquele momento também que você era presidente da SIX Farroupilha, e a gente sabe que tem algumas indicações, depois passa por um conselho e tudo mais. Como é que foi que, por que não a Nádia Gracelli? Como é que a Nádia Gracelli virou o presidente da SIX? É muito simples. Eu acho que isso deveria acontecer por tudo, não só numa entidade empresarial. Se a pessoa foi tesoureira uma gestão, foi tesoureira a segunda gestão, aí o anterior, não, ela era tesoureira de novo, acompanhou a vida da entidade por 10, 12 anos, até mais. Ela conhece tudo como funciona a entidade, tem um escritório de contabilidade, conhece uma série de empresários, de empresas em Farroupilha, de todos os segmentos. Essa é a pessoa indicada para administrar uma entidade. Coordenar a entidade, dirigir a entidade. Dirigir a entidade do tamanho que é a SIX Farroupilha. Então, assim, e ela é uma pessoa preparada para isso. Olha o desempenho dela. O gabarito dela. Impressionante. É uma pessoa... Quando você a convidou, qual foi a resposta dela? Nem Sinair. Pensar. Foi num evento, olha como isso marca, num evento no Hotel Samora. Tinha diversas entidades, isso e aquilo, e sentamos na mesma mesa, porque éramos de Farroupilha e tal, e eu disse, Nádia, você está pronta para assumir? Não, nem pensar. Aí, numa reunião de diretoria, que ela estava presente, eu disse, olha, estamos aqui preparando, não, porque ela está preparada, mas indicando e vamos trabalhar para isso. Ela foi indo, foi gostando da ideia e acabou aceitando. Sim. Então, assim, eu acho que foi momentos especiais da entidade. Com certeza. Quero deixar aqui também um forte abraço, não tive a oportunidade de conversar com a Nádia. A Nádia passa um momento difícil da sua vida, a perda do marido, do Nestor Gracelli também, foi sepultado há 8, 10 dias aqui na comunidade da Linha Paes. Então, um abraço todo especial para a Nádia. Quando eu a encontrar, farei isso pessoalmente, presencialmente. Um abraço. A perda, a morte é sempre um momento muito difícil também. Força, Nádia, estamos contigo. Não sabia. Acontece, né? Sinair, bom, vamos fazer uma leitura do momento que nós estamos vivendo no país, momento econômico, momento político também. Recomeçou nesta terça-feira o julgamento da primeira leva da chamada trama golpista, na qual está o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que já está preso, está em prisão domiciliar. Ele está preso. Se eu não posso sair de casa, eu estou preso. Se eu tenho que pedir para uma pessoa, para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro, para poder me liberar para ir no médico, é por sinal que eu estou preso, já tenho uma prisão. Bom, tudo bem, não vou discutir a questão aqui desse fato. Mas como é que tu tens acompanhado a primeira semana, o que os advogados têm colocado? Essa semana coloca-se como a semana derradeira para o término do julgamento desta primeira leva da chamada trama golpista. Tu sabes que fica muito difícil a gente imaginar a história daqui 10, 15, 20, 30 anos. O tempo passa, a história fica, só que a pergunta que vai acontecer daqui 20 anos, o Bolsonaro está escrito, a sua vítima vai julgar o algoz, bastante estranho, né? A vítima, afinal de contas, ele ia ser decapitado, o julgador dele hoje. Então, tu já imaginou, faz isso uma simulação, como ficaria você sendo julgado por alguém que você tentou matá-lo, ou coisa parecida. Tentou matá-lo. Então, fica, a primeira coisa, não cabe isso no devido processo legal, que tanto se falou quando o Lula era o indicado para a forca. Então, fica muito estranho. O fato é que daqui 20 anos, o teu neto vai chegar e dizer, pai, mas eu não estou entendendo. Quantos morreram? Vô, eu não estou entendendo. Meu neto é vô. Então, o teu vô Adamati. O que aconteceu realmente lá em Brasília? Onde estavam os tanques? Onde estavam as armas? Qual é a arma que foi pego o pipoqueiro, o cara que vendia algodão doce, o batom da Débora? Então, assim, é muito estranho. Não estou aqui defendendo a baderna que houve, isso é uma coisa. E essa baderna tem que ser explicada a partir dos dias.
General Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula. Estava no local, sim, certo? Ele estava dentro do palácio, certo? E as imagens que desapareceram? Pois é, mas tem imagem que mostra isso, mas as outras todas desapareceram. Por quê? Tá. Segundo, a Janja disse com todas as letras, a minha parte eu fiz no 8 de janeiro. Ninguém perguntou até hoje o que ela fez no 8 de janeiro. Mas ela disse isso. Aquele com o CPX, que o presidente ainda usa boné do CPX, o que é isso? Cupincha. É os traficantes, é do grupo dos traficantes. O que ele fazia sentado na cadeira do Xandão? Tem vídeo também, não estou inventando. Então, assim, é tudo muito nebuloso. Tudo que a gente falar aqui está falando bobagem, porque a gente não estava lá, não viu, mas coisas que aconteceram, estão provadas através de vídeos, e as pessoas não conseguem interpretar isso, não conseguem aceitar isso como uma realidade. Eu sempre faço essa brincadeira. Se está faltando gasolina hoje para o Exército Brasileiro abastecer, está faltando, deve ter gasto tudo numa tentativa de golpe. Se houve algum planejamento, houve. Até que ponto? Qual é o limite do crime por esse pensamento, por essa... ter traçado... Pode ser que traçaram algumas estratégias, pode ser. Vamos admitir isso. Vamos admitir que houve pensamentos de como fazer planejamento de golpe, então. Vamos dizer assim, um rascunho mental ou mesmo no papel. Escrito. Não existe nada disso. Onde está mostrado isso, um relatório, porque militar é detalhista. Então seria relatório sobre como fazer isso. Primeiro passo, segundo passo, quem são os envolvidos, apareceu isso? Não. Minuta de golpe. Nem essa não foi assinada, houve um rascunho, talvez, muito superficial. Então, as provas de uma tentativa de golpe são muito fracas. Eu não sou da área do direito, mas eu não vi, até hoje na minha vida, alguém ser condenado dessa forma. Eu nunca vi. Mas ele já está condenado à prisão perpétua, porque é de 20 a 30 anos. Ele está com 70, prisão perpétua. Isso é a verdade, esse é o fato. Vai ser condenado. O que vai acontecer no segundo passo, não se sabe. Tem muita esperança pós-condenação no governo dos Estados Unidos. Não tenho essa esperança. E eu acho que os problemas brasileiros têm que ser resolvidos dentro do país. Dentro do Brasil, dentro das 4 linhas do Brasil. Agora, existem as cortes internacionais. Existem provas e mais provas e mais provas de que o seu Alexandre ultrapassou os limites que cabe a ele. Por exemplo, direitos humanos. Estão aí, o pessoal que está nos Estados Unidos, Alan dos Santos, tem uma série de pessoas na Argentina que fugiram do país para não serem presos, perseguidos. Eu te pergunto, tu tem um histórico da dona Débora do Batom, só para dar um exemplo bem claro, que é o mais conhecido também. Ela foi lá e escreveu, perdeu o mané. Estava lá na confusão. Tu compara com todos os criminosos que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e tantos outros, Dias Toffoli e assim por diante, criminosos de alto padrão, foram todos soltos. O país está indo para um lado que fica muito difícil fazer uma interpretação sobre a realidade brasileira. Muito difícil. Porque quando tu pega alguém na corrupção, roubando dinheiro dos pobres, tudo que vem acontecendo, isso vai ficando meio de lado. O foco hoje, a nível de Brasil, é o Bolsonaro, que ficou 4 anos no poder, sendo massacrado de todos os lados da oposição para não poder governar, foi um ponto fora da curva, não era para ter. Não, já são mais de 20 anos de governo do mesmo grupo. Do mesmo grupo político. Do mesmo grupo político. Mas a culpa é do Bolsonaro, do que está errado no país. Tudo é culpa dele. Me mostre as obras do Bolsonaro. Ficou 4 anos. Agora, se tu vai elencar as obras do pessoal que está aí, é pouco para 20 anos. Pouquíssimo. É reduzida a questão de obras. Agora, escândalos é 1 por dia. Então, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, tem que entender isso. A ditadura militar ficou 20 e tantos anos. Fez pouco, mas era uma outra época, bem menos população, uma série de coisas,
deixaram um legado negativo e positivo também. Pelo fato de envolver o julgamento de um ex-presidente da República, não vou entrar no mérito se foi bom, se foi ruim, um ex-presidente da República, não deveria ser todo o pleno, toda a corte do Supremo Tribunal Federal? Por que a primeira turma? Porque a primeira turma, Zanin, advogado do Lula, foi ele que indicou, que eu não teria assumido, o senhor não teria assumido, quem está nos assistindo, a grande maioria não assumiria a Corte Brasileira. Pois é, o ministro Cristiano Zanin, o mínimo que deveria fazer agora, ele preside a primeira turma, deve continuar presidindo, pode, mas deveria se declarar impedido de votar na ação, que defendia o ex-presidente Lula, quando estava na prisão. Então, mas quando ele foi convidado, olha, foi um prazer, muito obrigado pela distinção, mas eu não posso assumir a corte quando eu fui teu advogado até agora. Tu foi meu cliente até agora, eu te salvei do pepino. Agora, tu está me pagando com uma vaga vitalícia. Aí vamos dizer, mas tem o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, que foi ministro do Bolsonaro. Bom ministro é uma coisa, advogado particular é outra. O ministro, mas mesmo assim eu também achei meio estranho. Porque como... Logo está errada a indicação dos ministros da Suprema Corte no Brasil. E aí que vem o detalhe. Independente de ser Bolsonaro, de ser Lula, de ser Fernando Henrique, de Temer, está errado. O Temer, por que botou o louco agora, o Alexandre de Moraes? Porque ele tinha problemas seríssimos, inclusive particulares, para acertar as contas com o Alexandre. Então, tu põe no Supremo, acabou a conversa. Sim. Então, o Brasil está virado numa tramóia tão grande, eu chamo tramóia, porque realmente é um cipoal de confusão, que não tem saída. Isso aqui não tem saída. O tio da minha esposa, quando eu estive em Brasília em 2007, as confusões eram grandes, não a nível de público, porque sempre foi muito bem filtrado. O que acontece no Brasil é sempre muito bem filtrado. Mas a confusão já era nos bastidores, e como ele jogava futebol com o Sarney, depois voltou a conviver com o Lula, um cara que está sempre circulando dentro, advogado. E ele ele olhou para cima, na beira do Lago Paranoá, um final de tarde. No Palácio da Alvorada? Não, eu estava no Blue Tree Towner, Alvorada, que justamente de manhã eu abria a janela e enxergava o Lula saindo. Sim. Ele e a sua caravana para ir para o palácio. Fiquei lá uma semana. E ele disse para mim, olha, meu sobrinho, eu sei que tu é um otimista, tu sempre foi, pensou bem sobre o Brasil, sobre tudo. Tu é um otimista. Agora, esquece saída para o Brasil. E olhou para cima. Só se vier de cima. Aqui não. Tá aí, ó. O cara que conhece pode fazer previsão. Se aqui dentro disso aqui não tem saída, só se vier de cima, ou seja, né? Isso aqui tem muito vidro para quebrar, nem de cima não vem. Quer dizer, o cara, desde 2007, são 18 anos atrás, e ele disse isso aqui não tem saída. Ou seja, já vinha... Só piorou de lá para cá. Mas já vinha com problemas antes, não é só dos 20 anos do Partido dos Trabalhadores. O Sarney já trouxe problemas. E assim foi. A própria redemocratização, ela traz problemas, né? Trouxe problema, o Collor trouxe problema, então eles foram se acumulando e as pessoas, se vocês olharem e prestem atenção ou façam pesquisa, quem são os caciques dos partidos brasileiros? Quem são? O Sarney continua cacique. O Sarney não é da redemocratização, não foi o primeiro presidente da redemocratização. Sarney, Renan Calheiros. E ali José Dirceu. Só uma coisa, o povo é enganado a cada eleição, ponto. O MDB, que patrocinou o início da redemocratização, com as diretas já, com a Constituição Cidadã, que é muito cidadã, tem mais direitos do que deveres e muito mais, e ali foi aperfeiçoando através do sindicalismo, que o Brasil virou um grande sindicato, através de milhares de sindicatos. Então, veio dando muito mais... não é só poder, muito mais direitos e sem a contrapartida. Do que deveres, né? Sim. Então, tudo isso... Tudo pode, mas tudo pouco deve. Pouco deve. Então, você vem acumulando problemas, Esses caciques que eu estou falando, eles continuam os mesmos. Tu pesquisa cada partido, estão lá o Renan, o Jucá, aquele que Flávio, que foi presidente da Câmara, que foi preso, depois soltaram, não é Flávio? Bom, não importa. É o Cunha. Sim. O Cunha. Cunha Lima. Não, Cunha. Não sei o que Cunha. Flávio Cunha? Não é Flávio. É outro nome. Vou lembrar. É esse aí. Tá.
todos esses caras foram presos, foram soltos. Aí, o cara que tinha dinheiro na cueca por corrupção, é líder de governo, isso que é mais o quê? José Dirceu. Não é José Genuíno. José, nem o Genuíno, não. É o... fugiu agora. Bom, mas que é ruim a gente relata, porque se alguém me disser que o cara é bom de roubo, então escondeu até na cueca. Então, assim, José Guimarães. José Guimarães, isso. Então, quando eu vi depois da eleição, e o senhor me perguntou no dia da eleição, lembra disso? Você perguntou assim, e agora que vai ter um congresso conservador em maioria, como fica? Simples, meu amigo. Tem uma moeda em Brasília que não tem no restante do Brasil, emenda parlamentar. Então, quando a coisa aperta, libera as emendas. Acalma as bichas. Acalma, aí você passou a votação, tudo bem, você tranca de novo. Claro, porque é emenda impositiva, o governo é obrigado a liberar, mas não diz o dia que ele é obrigado a liberar. Então, essa moeda de troca está valendo sempre. Agora, então, não, a União Brasil e o Progressistas vão fazer mais uma frente, então vai ter maioria. Não, maioria sempre teve de oposição ao governo Lula. Sempre teve, desde o primeiro dia. Só que essa maioria é só no papel. Porque lá por trás da moita, todo mundo negocia. Até o cara que foi presidente da Câmara, agora o último, o Arthur Lira, ele é do Progressistas e ele está fazendo uma série de tratativas agora para ajeitar as coisas para o lado do presidente Lula. Ele nunca... O Ciro Nogueira era ministro do Bolsonaro. E agora é ministro do Lula, não, ele continua... Ele é senador. Ele é senador, mas ele está fazendo costuras também, porque se aparecer dinheiro, qualquer um vai junto. Só que está terminando o dinheiro. O grande problema do Partido dos Trabalhadores, que não vamos nem chamar Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores está com 60 deputados federais, e senadores deve ter 9, nem chega a 9, eu tenho aqui anotado, mas 6 deve ser, não, bom, eu já vejo. Menos do que 10. Menos que 10. 15 os maiores são o PL e o PSD. Tá com Partido 15, do Caçado. E o PL com 14, uma coisa assim. Então, se você olhar... Agora com a federação PP, União Brasil deve ultrapassar. Vai ser a maior bancada na Câmara e no Senado também. Pois é, mas o próprio PSD já diz que vai se unir ao MDB, que tem poucos, o MDB desmanchou nesses últimos 20 anos. Derreteu. E o PT se manteve... Estava lá, chegou a 90 e hoje está com 60, uma coisa assim. Desmanchou, por ser governo é pouco. Mas não precisa tu ter maioria partidária, isso já era. O Lula foi muito inteligente, ou esperto, que ele deixou criar diversos partidos, então o pessoal fica circulando dentro desses partidos. A Simone Tebet não disse, a nível nacional, que jamais ela aceitaria participar do seu governo, e deu de dedo no Lula dizendo que ele era ladrão. Ela disse... Está gravado, tem vídeo. Está gravado. Está gravado. E depois mudou tudo. E agora o MDB diz, junto ao PSD, que não vão pautar não a anistia. Eu não sou a favor de anistia. Eu quero te perguntar sobre isso depois. Mas a gente caminha aí para a reta final dessa primeira fase do julgamento do primeiro núcleo da trama golpista. Vamos fazer um exercício de futurologia. Qual é que é a tua previsão? Bolsonaro condenado? Condenado. Se vai ser preso em cadeia, porque é um homem comum hoje, apenas é ex-presidente, mas ele não tem mais, não tem mais nada. Mas como ele é militar, se ele for preso, vai ficar numa ala especial. Lá junto ao quartel. Poderá ser preso junto ao quartel, algum quartel de Brasília. Pode ser. Não vai para Papuda. Acredito eu que não. Mas no Brasil não dá para acreditar em nada. Enquanto se fala de justiça, porque o Supremo Tribunal Federal não tem mais ninguém a se recorrer, a não ser as cortes internacionais, que eu acho que a OAB do Brasil está pecando nesse aspecto. Nós temos 5 ministros que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ministro-presidente Cristiano Zamin, ministro-relator o Alexandre de Moraes, depois Flávio Dino, ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux. Tu acha que serão 5 votos condenando o Bolsonaro? Tu não citou... São 5 ministros só ali. Tá, mas
o que era do Bolsonaro, como é que é o... Não, mas ali é a primeira turma. A primeira turma são 5 ministros. Sim. É o Cristiano Zamin, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino e o Luiz Fux. Por que discussão? Tá. Porque aquele Mendonça... Sim, está na outra turma. Está na outra turma. E o Cássio Nunes também está na outra turma. Desses 5 ministros, os 5 devem votar pela condenação? Com certeza. Talvez o Fux não. Mas não vai fazer diferença. Ele pode fazer média com a turma do Bolsonaro. Votar a favor. Então, no mínimo, de 5 votos, 4 garantidos. 4 é garantido. É bingo? É bingo? Esses 4 votos? É bingo. Aí é bingo. Vamos dizer assim, eles formaram uma convicção através da narrativa, e isso também está gravado. Depende da nossa competência de criar uma narrativa. Bolsonaro nunca mais vai voltar. Depende da nossa competência, diz o nosso presidente da República. Está gravado. Depende da nossa narrativa, construir uma narrativa, Bolsonaro não voltará mais. Isso também está gravado. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta em seguida então com a segunda parte da nossa entrevista do dia e a pergunta: sai ou não sai a anistia? Precisa ou não precisa da anistia? E o papel do Senado Federal com relação à regulação do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa. Um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante o seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre.
Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. As jornadas de trabalhos não são criadas aleatoriamente pela empresa. Existem escalas determinadas pela legislação. Então, normalmente, o que significam essas escalas? Você trabalha 5 dias e folga 2, ou você trabalha 6 dias e folga 1. Inclusive, o mínimo de horas que você deve trabalhar deve estar previsto na Constituição e também na categoria de coletiva de trabalho. O máximo de horas de trabalho são 8 horas de trabalho por semana e se você não trabalha no final de semana, 8,48 por semana, exceto a escala especial 12/36. Portanto, é muito importante, quando você é contratado, que você convencione quais são os teus efetivos horários de trabalho e, principalmente, converse com o teu empregador os dias de folga, a fim de evitar danos após a tua contratação, de você ter que trabalhar um horário que você não combinou ou ter que prorrogar trabalhos em finais de semanas e feriados.
TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. De volta então aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, sempre chancelada pela Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agenda tua consulta, liga 54 3698 1103. E também Super Andreassa, mês de aniversário Super Andreassa, muitas ofertas e muitos prêmios para você. Vá e compre no Andreassa, que você vai ter a oportunidade de ganhar. Senair, queria te ouvir, você já deu beliscou o tema, a questão da anistia, porque esse assunto já vem há vários meses, a aprovação de um projeto de lei para anistiar os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, agora se fala num projeto de lei da anistia light, reduzir as penas, mas tem um grupo político que quer anistia geral para livrar o Bolsonaro de uma possível condenação ainda do Supremo Tribunal Federal. Qual é que é a tua visão? A anistia é o caminho ou é só um movimento político para manter o nome do Bolsonaro em evidência? Normalmente, em qualquer negociação, tu pede 10 para levar 5. Normalmente. A gente nunca fica sem ceder alguma coisa. Então, eu acredito que a anistia, na minha avaliação, não é necessária. É apenas fazer um processo justo, baseado na verdade, com provas robustas daquilo que aconteceu. Nós não podemos falar em anistia para quem não fez crime. Eu te pergunto, ela escreveu "Perdeu o Mané" numa estátua, ela merece 14 anos de prisão? Não. Isso não é um processo legal, na minha avaliação, baseado inclusive em coisas similares que está acontecendo na justiça brasileira ao longo do tempo. E vamos falar. Eu falo em tempo que eu estudei direito na década de 70, a Constituição veio em 88, então eu não posso falar muito sobre a Constituição. Mas o processo legal, a gente acompanha o que vem acontecendo. Então, uma pessoa levar 14 anos de prisão, olha, o crime tem que ser quase hediondo. Aí tu escreveu lá com batom, perdeu uma, né? Aí vem uma série de miragens, que o produto que ela usou, não sei o que, podia ser inflamável, não sei, saiu de tudo já, inclusive na imprensa. É um absurdo em cima de um outro absurdo. Aí tu vê lá pessoas, duas velhinhas, uma de 71, uma de 73, que estavam lá, não quebraram nada, estão presas, tinham soltado, voltaram de novo. Então, se a gente analisar, pegar toda a relação e fizer um currículo de todas essas pessoas, por favor, e estão lá há 2 anos. Se isso não é atentado aos direitos humanos, o Brasil virou só direito dos humanos. Parece que os direitos humanos estão arquivados. E isto está refletindo principalmente nos Estados Unidos. Porque as provas que estão levando para lá sobre a violação dos direitos humanos no Brasil são assim robustas, enormes. E aí as cortes internacionais estão do outro lado, não estão aqui na América do Sul, não estão aqui na América Latina, estão lá, do outro lado. Então, se a gente parar para pensar, temos ainda uma esperança. Porque quais são as provas de um ataque violento ao Estado de Direito? A depredação do patrimônio público não foi feita só por bolsonaristas. Tinha gente infiltrada, não viu quem não quis. E por que sumiram as câmaras? E por que o G. Dias estava dando água para os parceirinhos batendo nas costas? Já estava aberto o palácio, não foi preciso derrubar a porta. Então tem tanta coisa que não saiu ainda e um dia vai sair. Aquelas pessoas ficam defendendo que isso foi como é que se chama mesmo? Golpe, né? Golpe, sim. Golpe. Sim. Que isso é golpe, mas que golpe? Mas aonde golpe isso aí? Então, o golpe que eu chamo foi quando derrubaram o Salvador Allende. Isso é um golpe. Os tanques foram todo ao redor do Palácio La Moneda e derrubaram ele. Golpe existiu no Paraguai. Nem a intervenção militar não foi golpe.
Porque o primeiro presidente que substituiu João Goulart foi feito dentro da Câmara. Não se disparou, não fizeram nada. E a igreja e a família pediram a intervenção militar. E aí a história foi deturbada. Mas, voltando ao que é hoje, eu fico com vergonha de dizer que eu sou brasileiro, tenho uma justiça que me protege, que defende os direitos que eu tenho, e chegar a esse ponto. Eu não sei mais se eu tenho confiança na minha justiça brasileira ou eu vou ter que ir para outro país. Porque são aberrações que só não vê quem não quer. Onde estão os tanques na rua, onde estão as armas, onde estão os mortos, a infiltração, por que desapareceu as câmaras, por que tem que criar uma narrativa? A verdade não basta? Então eu quero um processo legal. A vítima julgando o seu algoz? Não. Investigando e julgando? Não. Não pode. Não está escrito em lugar nenhum. Bem o contrário. Então, é isso que me indigna. Nós vivemos num país, o Congresso Nacional, que teria todas as prerrogativas de passar isso a limpo, está todo ele no mesmo balaio. Sobretudo o Senado Federal, que é quem pode, aliás, é o Senado Federal quem nomeia ministro na Suprema Corte e é o Senado Federal quem pode retirar ministro na Suprema Corte. Vamos falar claro como é que é a questão, assim, ó, o presidente da República indica o ministro para o Supremo. O Senado pode dizer, não, eu não quero ser daí. O Senado pode dizer isso. Tu acha que alguém mas todos já foram aprovados, né? Por quê? Porque a polenta está bem homogênea. A gente fica imaginando, tem a indicação de um ministro para a Suprema Corte no Brasil, teve na gestão do Lula, teve na gestão do Bolsonaro também, e aí depois que o indivíduo é indicado pelo presidente, ele começa a fazer todo um lobby no Congresso, no Senado Federal, para buscar o quê? Ah, tu vota em mim, preciso de ti. E aí quem vai votar contra se tu é meu amigo? Tu sabe qual é a média de processos que respondem na justiça brasileira os senadores e deputados? Tem alguns com 17, outros com 12, outros com 9, outros com 7, porque tudo é judicializado no Brasil. Sim. Então, com nós, pessoas físicas comuns, o nosso processo anda, é julgado, você paga. Ponto. Lá, na polenta, vou chamar assim de polenta, me perdoe os italianos que gostam de polenta, eu também gosto, mas é uma polenta azeda que tem lá, todos estão no mesmo cipó, todos eles, aqui, ó. Então, quem é que vai dizer não? Até o Sérgio Moro com o Zanin, até o Sérgio Moro com o Dino, a conversa foi outra. Não era mais o Sérgio Moro da Lava Jato. Então, quase foi cassado, né? E se não mudava o ritmo, ia ser, né? Então, a gente está fazendo papel de bobo. A gente vai na urna, escolhe, faz uma análise. Esse aqui vai me representar. Eu tenho um cara que ainda, posso dizer que me representa, se chama Van Hatten. Eu votei nele na última eleição. Marcel Van Hatten. Pelas suas posições, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua postura. Então, é um parlamentar, às vezes um pouco agressivo, mas tudo bem. O Nicolas Ferreira, esses caras aí são muito agressivos. Mas o Maurício Marcon não me representa, porque eu acho que para você falar aquilo que você pensa, falar das suas ideias, não precisa gritar. Sim. Quando eu grito, que eu perdi a razão. Então, eu acho que as coisas... Mas eles estão lá dentro, eles sabem o porquê das coisas. Eles já estão sabendo. E o Senado Federal está omisso com relação ao Supremo Tribunal Federal? Não, está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Por quê? Veja que quando o Senado Federal disse o IOF não pode ser assim, terá que ser assado. Imediatamente foram chamados a fazer uma composição junto ao seu Alexandre e voltou ao que o governo quer. Então, eu te pergunto, tantas outras coisas que o Senado pensou, ou tentou fazer, ou tentou negociar? Não, assim não. Então, hoje nós estamos vivendo a ditadura do judiciário. E ninguém consegue me provar o contrário.
Se o legislador apresenta um projeto, seus companheiros, a sua turma, aprova, que é o Congresso Nacional, aprova nas duas casas, e chega lá, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Economia, passou pela Comissão não sei do quê. Passou pelo plenário. Passou pelo plenário. Aí um juiz dá um canetaço, não, isso aqui não vale. Então, nós estamos sob a ditadura da toga. Queira ou não. Por que se chegou a essa ditadura da toga que você afirma? Porque justamente amarrou o sistema legislativo. Veja que eu vou dar outro exemplo. Quando foi para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, de onde veio as indicações? Palácio Planalto, com as bênçãos do Alexandre. Por quê? Porque o Hugo Mota, que é um ilustre desconhecido lá da Paraíba, tem toda a família dele enrolada com corrupção, roubalheira nos municípios lá onde eles administram. É só pesquisar, coloca ali no Google, está tudo ali. A sogra, o sogro, mãe, pai, padrasto, todo mundo enrolado. Porque para roubar, todo mundo vira parente. Agora, essas emendas parlamentares estão investigando, um aqui, outro lá, assim, escolhido a dedo, que tem roubalheira, tem por tudo, tem quase por tudo a distribuição das emendas parlamentares nos locais de destino. Aí, Hugo Mota foi indicado pelo Palácio e pelo Alexandre. Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tá. Quem é o Alcolumbre? Já não foi outra vez? Fez tudo o que os dois aqui quiseram. Ele pauta a anistia com todo... Porque eu não estou a favor da anistia, mas lá dentro estou fazendo um barulho enorme para pautar essa tal de anistia. Mas tudo bem? Se pautarem, não quer dizer que vão ganhar. Não quer dizer que vão ganhar. Porque na hora de distribuir as emendas, o voto vai para o outro lado. Então nós estamos num municipal tão feio que a gente não sabe qual é a saída. É um labirinto. Gostei do termo. É a polenta que está girando ao redor? A polenta azeda. Que um cheira no outro e vai indo, e vai indo. Está todo mundo contaminado. Esse é o termo. Quem não está contaminado é 1, 2, 3, que não conta como uma maioria para votar, para decidir. As decisões feitas hoje no Congresso Nacional dependem do Judiciário e dependem do Executivo. Tem como passar o Brasil a limpo? Só se vier de cima. Eu estou concordando, eu nunca concordei com meu tio, mas eu estou concordando com ele. Não tem mais o que fazer, não tem. Eu te pergunto, qual é a saída? Nós vamos eleger um novo Congresso Nacional, nós vamos ter a maioria do Senado. Maioria de quem? Maioria para quem? Então, porque também tem um detalhe. Vamos eleger no próximo ano um representante da direita. Vai fazer o quê? Está tudo aparelhado, de cima a embaixo, tudo aparelhado. E se em 20 anos o cara não aparelhou, como eu estou falando, ele é muito incompetente. Porque ele tem a caneta na mão, tem os cargos para distribuir, tem o dinheiro na mão, tem tudo. Então, como se chegou a esse ponto, agora não tem mais a volta. Nosso erro, por isso que eu digo, numa reunião que eu até participei, queria ir a Brasília, me convidaram e tal, para fazer manifesto, eu disse, gente, pelo amor de Deus, vocês estão atrasados. Quando saiu um candidato que foi condenado e por um erro judiciário, tá? Ele está aí como candidato. Ali, quando saiu o candidato, não, esse não. Porque por isso, são provas. Se Atibaia, isso, aquele outro, né? Então, foi feito todo um processo, gastamos dinheiro público para chegar a esse ponto, e agora simplesmente vem para o Palácio do Planalto como o rei da cocada. Não, está errado, ali que está o erro, não agora, que a eleição já terminou. Agora não, legitimou. Bom, só para a gente concluir 2 minutos, no meio de todo esse cenário de incertezas na esfera política e judiciária, a economia vai cambaleando no Brasil? A economia está ladeira abaixo. Hoje, o Brasil, a previsão de crescimento era 2,3%. Do PIB? Do PIB, que já é pouco. A Argentina está crescendo 5%, a previsão. Do jeito que vem, até o final do ano vai dar os 5%, mais que o dobro que o nosso. Olha a diferença entre Brasil e Argentina, mas vai crescer. Mesmo que ele esteja enrolado agora, a irmã dele com corrupção e tal e coisa no governo, o Milei está enrolado. Nossa velha América, né? A economia precisa
girar. Ela precisa ter emprego, ela precisa ter renda, ela precisa ter lucro. Que o lucro é uma palavra proibida na atualidade. O pessoal quer impostos e mais impostos. Mas o que é o oxigênio de uma empresa? O senhor foi administrador, é administrador. O oxigênio de uma empresa é o lucro. Sim, é o lucro. É o lucro. É a última linha. Sim. O finalzinho ali do é o que sobrou. É o que sobrou. Isso faz você reinvestir, você faz melhorias, você compra máquinas, gera outros empregos lá onde você comprou. O giro da economia vem especificamente disso aí. Agora, como é que nós vamos acreditar no que vai acontecer aqui, daqui 2 meses ou 3 meses? O tarifaço, todo mundo negociou. A China foi a primeira, recebeu 40%, 50%, negociou, está tudo calmo, está todo mundo trabalhando, está todo mundo numa boa. A Índia negociou, todo mundo negociou. O Brasil, não, porque nós temos, como é que é agora o termo? É a soberania. A soberania. Nós somos soberanos, nós não vamos negociar, e depois, quando quiser, já era tarde, e aí vamos comer uma jabuticaba, oferecer uma jabuticaba. Então, a verdade é que nós não temos, há algum tempo, um presidente que seja um presidente que o mundo enxergue como um presidente de uma grande nação. Um estadista? Um estadista. Aquele cara, assim, acima da média de nós brasileiros. Não. Eu não me comparo ao nosso presidente que está aí enquanto pessoa humana. Não, me desculpa, mas eu não me comparo. Não aceito comparações. Porque eu nunca roubei, respeito o que é dos outros, e não sou eu que estou dizendo que ele roubou. As provas estão aí. Então, assim, a maneira com que ele fala, representando todo um povo do tamanho que é o povo brasileiro, da envergadura que é. 215 milhões de brasileiros. E brasileiros, tem muitos brasileiros ilustres que o mundo reconhece. E aí bota um presidente semi-analfabeto, não é por isso, que fosse honesto, pelo menos. Mas só que quando ele chegou na cena do crime, da primeira vez já, o Brasil já estava muito contaminado. Só piorou. Só piorou. Bom, Senair, obrigado pela tua presença aqui. Te deixo com os 2 minutos finais. 2? 2, 1. Então eu posso fazer um discurso? Pode. Não, é o contrário. Eu quero agradecer o teu convite. Se algum telespectador não aceita o que a gente pensa, é a coisa mais normal do mundo. Respeitosamente, eu aceito as opiniões de quem pensa diferente, o que é normal. Porque se a gente todos pensasse... Aliás, o que deveria ser normal, porque nem sempre é normal. Hoje está muito, né? Mas o Nelson Rodrigues foi que disse que toda unanimidade é burra. Então a gente não pode ser igual a todos. Cada um tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. E vamos lá, a tua formação de infância é muito parecida com a minha. Então nós temos algumas ideias que são convergentes, principalmente pela formação que a gente recebeu. Valores de vida. Valores de que vida, hoje estão muito relativizados. Relativizados. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Senair Gomes da Silva foi o nosso convidado aqui na entrevista do dia. A todos, muito obrigado pelo prestígio. Até amanhã com um novo encontro. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade,
comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante o seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar!